Olá, eu sou Pamela Souza e seja bem-vinda a mais um episódio do IT Fórum Líderes. Nessa temporada a gente vai falar um pouco sobre soberania de dados e eu estou aqui com o Thiago Nicodemo, que é diretor do Arquivo Público do Estado de São Paulo, professor do Departamento de História da Unicamp e também é criador do Centro de Humanidades Digitais da Unicamp. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado pelo convite a você e a quem organiza aqui o IT Fórum, que é uma iniciativa bem legal. E obrigado também por estar aqui compartilhando a mesa comigo. Gostou desse espaço, Thiago? O espaço e a missão do lugar são incríveis. Eu estou aqui impressionado com a infraestrutura que vocês têm. O lugar também é lindo, né? Um espaço de trabalho incrível, né? Então, parabéns pelo trabalho também. Obrigada. Bom, eu queria saber um pouco sobre a sua experiência, né? Sobre sua trajetória. Você tem uma trajetória aqui impactante, né? É um professor de uma das melhores universidades públicas do Brasil e da América Latina. Você pode falar um pouco sobre isso? Originalmente eu fiz Direito e fiz História. E depois eu segui carreira acadêmica na área da História, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorados e agora livre docência em História. E daí eu fui originalmente especialista em intelectuais e na própria escrita da história, quer dizer, como é que é a história como profissão, vamos dizer assim. Uhum. E depois eu comecei a me especializar em arquivos e bibliotecas. E disso eu virei um especialista na digitalização desses arquivos e bibliotecas, não só no Brasil, mas também pelo mundo. Então as condições da digitalização no Brasil, se a gente está perdendo os acessos a esses documentos digitalizados, e daí lá para 2017, 2018, eu resolvi estudar a possível aplicação de inteligência artificial para tirar alguma coisa desse conhecimento que a gente tinha, e daí eu acho que foi um dos primeiros estudos na área de humanidades mesmo sobre esse impacto da inteligência artificial, e muita gente deu risada, achando que era meio viagem, né? Hoje em dia tão meio óbvio. Futurístico demais, talvez. Exato, meio futurístico. E depois com o tempo eu fui me especializando em arquivos digitais até virar o diretor do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Então hoje eu sou uma das principais autoridades, né, que ajuda a regular a produção de dados públicos e a circulação desses dados públicos, e também tenho bastante experiência no acesso a esses dados, quer dizer, como é que o cidadão demanda os dados públicos e se o Estado dá ou não esses dados na sede. Uhum. E quando a gente fala em história, nós pensamos em passado. E quando pensamos em tecnologia, a gente já pensa em algo futurístico, né? Como isso se entrelaça na sua carreira? Porque a gente sempre tem que produzir tecnologia também a partir do conhecimento que existe, né? E essa é uma grande questão, inclusive, para a própria inteligência artificial, né? Qual que é o input? O que você põe nela vai determinar em grande medida os padrões para o treinamento e os resultados. Então, é fundamental você ter um especialista na produção, na gestão desse conhecimento, é muito importante. Com o tempo, eu fui estudando também governança, porque eu fui percebendo que era muito difícil e aproveitei minha formação jurídica para isso. Eu comecei a ver que a produção dos dados e depois a circulação e gestão desses dados é muito precária, especialmente no setor público, mas não só. Então você precisa entender como esses dados são produzidos, quais são as instâncias que validam, quais são as instâncias que circulam, e fazer com que isso esteja cada vez mais integrado num modelo de governança mais único. Então, também uma questão bem importante para se dedicar. Você falou um pouco sobre essa sua gestão no Arquivo Público de São Paulo. Quais são os principais desafios na preservação e digitalização desse acervo? O acervo é um grande desafio. Assim, olha, o maior, eu te diria, que é a perda. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso quando a gente entrar nesse tema da soberania, que é tão importante. Mas o fato é que a gente fez muita digitalização no Brasil todo, desde o primeiro governo Lula, no Ministério do Gilberto Gil, que ele investiu bastante e ajudou a criar condições para financiar projetos de digitalização de acervos, bibliotecas e arquivos. E daí a gente vê que boa parte desse material, ou ele não está mais acessível, ou ele está em sistemas que são obsoletos, ou as instituições tiveram problemas de longo prazo para isso. E hoje uma das coisas que eu estou estudando, Pamela, são os novos arquivos, porque, lógico, você está falando dessa migração do mundo, do papel para o digital, e digitalizar esse conhecimento. Esse é só um aspecto. Outro aspecto que se abriu nos últimos 20 anos são os nato-digitais. São as informações efêmeras, essas informações que circulam nas redes sociais, que pode ir do seu e-mail até um tweet. E daí todas essas informações, elas têm implicações no mundo contemporâneo, óbvio, né? Elas são documentos, são evidências. E daí eu comecei a estudar também o que fazer
com isso tudo, quais são as implicações jurídicas, inclusive, de você guardar. Então, acho que é isso, quer dizer, mas no geral, tanto de um lado quanto do outro, o maior risco é você não ter governança e você perder essas coisas. Então, e daí muitas vezes é difícil lidar com esses legados, com essas massas de informações que você precisa processar ou reprocessar. Uhum. Tiago, no setor privado existe um grande desafio que é o que fazer com tantos dados? Devemos guardar tudo? Quais são os dados que são de fato úteis? O que a gente pode jogar fora? O que a gente mantém? No setor público é diferente? Como que funciona? Duas respostas. Uma é assim, do ponto de vista mais filosófico, você precisa de alguém que cumpra o papel ou de um profissional de arquivo. Muitas vezes é um jeito de pensar. É um jeito de pensar que a gente tem que aplicar na nossa própria vida, né? A nossa mesa de trabalho é um caos. Os papéis que a gente guarda, as fotos que a gente guarda no celular, né, em grande quantidade. Então, muita coisa depende de um processo de eliminação. No limite é filosófico também, porque para você lembrar dos seus jantares memoráveis que você viveu na vida, você vai precisar pagar a maior parte dos jantares que você fez. Sim. Então tem uma parte disso que vamos dizer assim, é um tipo de raciocínio, que é um raciocínio arquivístico, que é útil para toda a sociedade e que ele é baseado no apagamento e na guarda. E quando você guarda, você está dando um novo significado para aquilo que está sendo guardado. Ele perde o seu valor de uso, o valor para o qual ele foi originalmente concebido. Estamos falando aqui de evidências. Sim. E daí ele ganha um segundo valor, que é um valor de memória, um valor de importância para que seja guardado a médio e longo prazo. O segundo aspecto é um aspecto legal, um aspecto jurídico. E daí o setor público e o setor privado têm muitas diferenças, porque no setor privado a empresa, cumprido lá o prazo que ela tem fiscal, um prazo de guarda básico para os seus documentos, inclusive os digitais, ela pode eliminar do jeito que ela quiser. No setor público, não. No setor público você tem que ter regras públicas que determinam, e é o arquivo público normalmente que dá essas regras, o que pode ser guardado a longo prazo e o que pode ser eliminado. Então daí você tem também outro problema grande para lidar, né? Então os documentos públicos, sejam digitais, sejam em papel, eles não podem ser eliminados de qualquer forma. Então você vai ter grandes massas de papel para guardar, o que cria o mercado de gestão documental, massas de documentos para digitalizar e documentos que já nasceram digital que precisam ser bem geridos. Eu imagino que o custo não seja algo muito barato, né, para gerenciar tudo isso. Tiago, você falou sobre essa questão da tecnologia, né, de arquivos que já nasceram nesse mundo digitalizado. E também falou sobre esse acervo que é necessário digitalizar. Pensando em aspecto tecnológico da coisa, como garantir a escalabilidade? Porque imagino que algumas tecnologias ficaram obsoletas e é necessária essa migração. Como que vocês fazem para a adoção de novas tecnologias? Como funciona a escalabilidade no setor público? Normalmente você tem que ter regras para a produção dos dados. Você tem que ter políticas e você tem que ter governança. Então, uma empresa pública ou uma secretaria, ela não pode produzir uma nova base de dados ou um novo sistema que ele não tenha um jeito de começar e um jeito de terminar, né? Um plano de entrada, mas também um plano de saída. Então, tem que ter um grau de sustentabilidade para isso. Não é tão diferente do privado, porque um gestor também não vai fazer privado, ele não vai fazer um contrato de nuvem hoje em dia sem ter um jeito sustentável para sair desse contrato e ir para outro. Então ele não pode arriscar de perder os seus dados. Agora existe, Pamela, muitos casos de apagão de dados. Eu dou assessoria para municípios paulistas e já vi casos que eles fecharam com empresas para fazer o sistema de trâmite de documentos públicos, né? Uhum. E daí na hora de que termina o contrato e a empresa precisa devolver, ela não consegue devolver esses documentos íntegros ou não tem interesse de devolver. Então é um problema seríssimo, né? Mas no geral é um problema contratual. Você precisa ter um parâmetro prévio na hora que você entra, que é basicamente um plano de saída. Tem uma questão legal aí, né? Tem. Mas imagino que para você, como historiador, deve ser uma faca no peito. O tanto de história que se perde com esses dados perdidos. Se você considerar a eliminação, o apagamento, a história social
de como é que a gente apaga e esquece as coisas, posso te dizer o seguinte, que historicamente a gente já perdeu muito documento. Por exemplo, no caso da escravidão, houve assim, um combinado deliberado, logo que terminou a escravidão, Rui Barbosa, para incinerar os documentos relacionados com a escravidão. Tinha um pouco de medo das reclamações jurídicas que poderiam surgir, não só dos ex-escravos, mas também dos donos de escravo, porque eles tinham um certo direito garantido de propriedade. Uhum. Então, assim, situação terrível. E depois, com o tempo, a regra é quase sempre a gente perde mais do que a gente guarda. A tradição brasileira é uma tradição de descaso com a gestão de informações e a gestão de documentos. Então, esse descaso, esse deixar ali, normalmente é o principal causador da destruição. Por quê? Porque uma hora aquelas caixas que estão no canto da repartição pública, tem uma goteira, elas pegam um bicho e daí é mais fácil de jogar fora. Então dá para dizer o seguinte, que essa tradição brasileira de descaso, ela tem a ver com a nossa também falta de democracia. Por quê? Porque na lógica do Estado, você precisa guardar, porque guardar significa ser responsável pelo que você fez, porque você vai ter o comprovante do que você fez. Então, não ter o comprovante é a terra de ninguém. É a falta de democracia, é o descaso. Então, é uma tradição latino-americana, sul-americana, mas também muito arraigada no Brasil. E ela é a mesma coisa, né? Parece que a gente está discutindo papel, mas quando você transforma o mundo digitalmente, você migra essa mesma cultura para dentro do digital. Então os problemas, eles são os mesmos e muitas vezes eles só aumentam de escala, porque você produz muito mais dado. E você não vê esses dados. E existe a falsa impressão das pessoas de que porque está digitalizado, ou de porque está na nuvem, está garantido. Nuvem, né? Sempre falam, está na nuvem. Você não faz a ideia, a quantidade de gestores públicos que eu tenho que lidar, que sempre acham que digitalizando eles estão ajudando. E, na verdade, eu tenho que avisar eles que digitalizando eles podem estar criando um problema, duplicando ou triplicando um problema. Porque eles vão ter, muitas vezes eles não podem digitalizar sem eliminar. Sim. Então, eles vão manter o papel, daí criar outro caos no digital, daí migrar esse caos para outro sistema. E aí? Tiago, você falou sobre o período de escravidão no Brasil, que foi apagado, né, com esses arquivos, e isso afeta até hoje diversas pessoas com relação à cultura, à memória. Pensando nisso, qual a importância dos dados na história do Brasil? Você falou sobre essa questão da democracia, e agora a gente enfrenta uma dificuldade que é, de fato, essa questão da soberania digital. Grandes empresas de tecnologia estão lá fora, estão nos Estados Unidos, agora estão surgindo na China também, e nossos dados estão com essas empresas, né? Qual é o grande problema disso? Acho que a primeira coisa é pensar o seguinte: os dados, eles são evidência do que as pessoas produzem. Então, eles são parte da... Quando você fala em soberania de dados, tem que levar em consideração isso. Você está falando de que as pessoas estão doando alguma coisa para alguém, seja para o Estado, seja para corporações. Então, o que eu faço hoje? Eu dedico a minha vida para estudar essa conexão entre a guarda, a gestão e a memória desses dados e obviamente, a relação com os direitos. Então, você citou a escravidão. Qual que é o problema da escravidão do ponto de vista dessa relação com os dados, com os documentos? É que as pessoas que são herdeiras, que são filhas, netas, bisnetas de ex-escravos, elas não têm acesso à sua própria memória. Sim. Esse é um problema. Por quê? Porque os documentos foram incinerados. Porque senão ele conseguiria eventualmente descobrir quem é seu avô, seu bisavô. Hoje tem muito projeto que tenta, através de histórias orais, de banco de dados, conectar o nome das pessoas, quer dizer, a força que tem o nome. Sim. E daí a mesma coisa acontece, né? Você tem do outro lado casos em que o Estado consegue ter esse compliance, essa responsabilidade. Então, os Estados democráticos, desde a Segunda Guerra, eles assumem responsabilidade pelos que eles fizeram em alguns casos, sim, quando você tem uma demanda grande de memória. Então, por exemplo, depois do nazismo, depois dos governos que são autoritários ou ditatoriais, em muitos casos você consegue garantir a restituição, o reconhecimento de Estado e a reconstituição por uma coisa grave que aconteceu por meio de evidências. Hoje eu estou trabalhando com o caso da pandemia. Então, nos últimos anos, desde praticamente que a pandemia começou, no Centro de Humanidades Digitais da Unicamp, eu criei uma proposta de arquivo
de tudo que tem a ver com a pandemia, de todas as evidências, a produção social mesmo da pandemia, para que seja uma interface única e que essa interface tenha a ver com a garantia dos direitos das pessoas, né? Porque um monte de gente morreu, afinal de contas. Então mas isso está virando também um projeto de pesquisa internacional grande, porque eu comecei a me conectar com outros grupos que estavam estudando a guerra da Ucrânia, Israel-Hamas e outros casos, porque muitas coisas que acontecem, acontecem por catástrofes, né? Então é isso, essa primeira parte da resposta é essa conexão entre memória e direito, que é a garantia dos direitos das pessoas. Agora, sobre o problema da soberania, mais abstratamente, é isso, é que as pessoas estão cedendo seus dados, eventualmente para o Estado elas sempre cederam, mas hoje para grandes corporações. Isso está escrito no pacto que é ocidental. Na China não acontece isso. Na China o Estado, não vai dar dado para ninguém. Ele tem estratégias muito conscientes e que hoje em dia estão por trás de boa parte do sucesso da China de reter esses dados. E não é só lá, em outros lugares você tem outros modelos. Mas o nosso modelo ocidental é um modelo de grandes corporações que conseguem absorver esses dados, e daí você tem um papel quase que regulatório do Estado para garantir que esses dados podem ser cedidos, reutilizados de empresa para estradas, que são as leis, no geral, as leis gerais de proteção de dados. E qual que é o problema? O problema por trás da soberania é o problema do aumento das desigualdades. Então, quanto mais capacidade de reter e processar esses dados, mais meios para esse processamento essas empresas internacionais têm, maior vai ser a distância entre os países que têm menos condições infraestruturais de reter os dados de processamento, você vai ter. Então, tem um investimento que é na proteção. Eu te diria que muita coisa de inovativa que vem de proteção de dados, ela vem da Europa, justamente porque a Europa tem a autoconsciência da sua limitação. Eles sabem que eles estão em crise, eles sabem que eles não conseguem mais concorrer com a China. Então eles sabem que é a legislação que os protege. Em países emergentes, você tem o advento da digitalização, é uma coisa louca. Os países eles se digitalizam muito mais rápido que os países europeus. Brasil e Índia, por exemplo. Você tem um cenário no Brasil em que todo cidadão tem um celular. Sim. Todo cidadão entra na internet. E aí, né, como é que você vai fazer? É um papel regulatório? Eu diria para você que soberania de dados, nesse sentido republicano, ela deveria ser um valor. Então, e qual que é o fundamento desse valor? O valor é restituir às pessoas a capacidade de processar e governar os seus próprios dados. A gente tem que ter noções mínimas disso. Volta um pouco para o âmbito mais da pessoa. Falta um letramento, então, da população de entender de fato a gravidade do uso desses dados? Você sente isso? Eu acho que sim, porque a gente tem poucas propostas na mesa. Hoje, quando você vê uma proposta de governo, o governo pensa os dados. Você não vê isso quase na proposta dos governos, e hoje quase que é o principal desses governos. Porque até a saúde virou telemedicina. Sim. Em grande medida, né? A educação virou teleeducação. Uhum. Então não é só a parte de serviços públicos que importa, que é o Detran, né? Vou renovar minha carteira de motorista, que é super importante, mas é conjunto mesmo do papel do Estado, não só como regulador, mas como provedor de serviços essenciais que fica em jogo se você não tem uma visão do que você vai fazer com os dados. Um dos casos mais legais, que inclusive foi o meu chefe que ajudou a fomentar muito, aí, que é o Caio Mário Paes de Andrade, que é o secretário de Gestão e Governo Digital, quando esteve no governo federal, é o GovBR. Você tem um caso bem legal de estudar, que é uma interface soberana que consegue praticamente ter o cadastro de todo mundo. Né? E daí imagina o que você consegue economizar com isso. Se você souber, né, qual que é o problema, um dos problemas mais graves da Previdência? É que você não sabe quem está vivo e quem está morto, ou você não consegue otimizar essa notificação. Mas num lugar que você é obrigado a logar com a sua cara, né, você sabe na hora onde essa pessoa está, se ela está bem. Então você imagina o quanto que esse dado pode valer. Vale muito. O caso do GovBR é um dos casos mais importantes hoje no mundo de centralização dos serviços públicos plenos. E é um jeito, porque esse negócio é muito importante, Pamela, porque
o Estado, assim, o Estado se fazer presente, historicamente é por causa dos meios de difusão, é por causa do rádio, da TV, que você consegue de fato ter um Estado que as pessoas reconhecem que ele existe lá no interior. Não é algo abstrato. E o GovBR é um dos canais legais. Agora, voltando à questão, é preciso ter uma maior maturidade para ter planos de governo que digam qualquer ideia que eles têm para com os dados, e eles têm que ter compromisso de usar esses dados para melhorar a sociedade. Uhum. Então não é nenhuma questão de investimento, é algo pré. Eles precisam ainda desenvolver esse entendimento de fato do que querem fazer. Mas pensando em investimento, você acha que falta investimento em inovação no Brasil? Você acha que a gente olha sempre pelo retrovisor, tá sempre adotando tardiamente ou adotando tecnologias estrangeiras e isso seja, enfim, possa ser um dos motivos para que a gente não alcance de fato essa soberania de dados? Super. Vamos para o modelo que dá certo no Brasil, que é o agro, né? O agro tem por trás o quê? Tem uma agência que tem décadas, que é a Embrapa. Essa agência é pública. É lógico que ela tem uma interface super forte com o mundo privado. Então ela ajuda a catapultar a inovação no agronegócio brasileiro. Ajudou concretamente. Sim. Cadê a Embrapa da tecnologia? Não tem. Né? Então você tem um vácuo hoje muito grande entre aquilo que é produzido no mundo corporativo e aquilo que é necessidade do setor público. E você precisa de investimento em inovação para fazer essa mediação. Então, as universidades públicas, as agências de fomento, todas elas estão preocupadas com isso. Mas elas deveriam priorizar isso e ter meios de priorizar muito melhores do que ela tem. E a melhor solução seria uma agência pública de fomento à tecnologia com uma forte interface público-privada num modelo parecido com a Embrapa. Isso permitiria que a gente incubasse coisas que o setor privado não vai ter fôlego nem interesse de investir a curto prazo e que vai resolver grandes problemas das pessoas. E depois, se isso virar um negócio, melhor. Daí provavelmente vai virar um campo de negócios aberto. Então a gente precisa urgentemente isso. Mesmo no Estado eu tenho muita dificuldade aí, para quem está me ouvindo, é empresário, olha, eu tenho uma série de necessidades que tem a ver com gestão documental e gestão da informação que eu não consigo incubar no Estado. E quando eu chego numa empresa, ela só vai querer vender para mim uma coisa pronta. Mas eu sou professor, eu tenho equipes, eu não preciso deles. Quer dizer, eu preciso, mas ao mesmo tempo eu não preciso. Para executar eu preciso, para criar eu tinha que ter parceiros. Né? Então precisa muito um modelo sustentável e soberano de desenvolvimento de tecnologia para o Brasil. E para ti, então, para finalizar aqui, qual é a importância de fato dessa relação entre o setor público e privado para alcançarmos de fato essa soberania de dados e também para fomentarmos a inovação no Brasil? Sem o público não vai ter investimento desinteressado. Sem o privado, nada vai ser catapultado e vai gerar renda e vai gerar desenvolvimento para o Brasil. Então precisa dos dois, não tem jeito. É que a gente precisa visualizar e adotar e pensar em estratégia, e incubar mesmo. A gente precisa ter, mas tem casos, né? Tem o caso do Polo Tecnológico de Pernambuco, tem casos isolados de projetos de incubação que tiveram essa preocupação, mas são muito isolados. A gente precisava mais das agências mesmo de pesquisa, do dinheiro que hoje é público de pesquisa, das universidades, entrando mais em consórcios para criar condições boas. E esse é o seu futuro ideal? É porque tem a ver, acho que são 3 aspectos, né? Um que a gente deve conversar daqui a pouco, que é o da infraestrutura para serviços digitais mais unificada, que é uma solução possível. E acho que também os papéis de formação, os papéis da universidade, especialmente da universidade pública. Então acho que é meio uma missão óbvia, né? Só que daí como é que você vai fazer isso, né? Indo para esse problema da formação. Né? A gente vai fomentar transformação digital nas carreiras que elas já existem, ou a gente vai ter que criar uma grande universidade do futuro, né? Que existem projetos também sobre isso. É uma universidade que vai envolver todas essas capacidades que a gente sabe que vão ser necessárias, né? Acho que a resposta é: a pessoa pode fazer história, pode fazer engenharia, mas ela tem que entender e transitar nesse mundo. Nesse mundo novo. Nesse mundo novo. Como são jovens,
boa parte das competências que a gente precisa que eles saibam, eles já sabem. Eles já vêm, já tem uma noção de programação, já tem que conviver. O que eles não sabem é o analógico, não é o digital. Então, se você vai ser editor de texto, você precisa saber editar texto. A inteligência artificial, ela não vai saber fazer se você não der os prompts corretos. Sim. Ou você vai fazer, mas vai fazer uma porcaria, ela não vai fazer um produto profissional. Né? Assim como a mesma coisa, a mesma lógica se aplica a um projeto arquitetônico, a qualquer produto que a sociedade de fato produz. Então você tem que ter pessoas que saibam desenvolver, ou que sejam mestres artesãos. Então quase que uma contradição hoje do mundo contemporâneo. A inteligência artificial pode fazer tudo para você, e os nossos jovens vão tender a cada vez ser mais acomodados com isso. Mas para operar direito um mundo com inteligência artificial, eles têm que saber fazer o basicão. E essa é uma saída legal para a universidade, né? Porque nessa mediação, porque o basicão ainda é importante, o basicão das disciplinas. E esse então seria o futuro dos profissionais. Entretanto, se a gente investir agora em formação básica nesse sentido, não estaríamos atrasados diante dos outros países que já investem há muito mais tempo? Eu acho que já. Mas assim, o Brasil, sua pergunta por trás da sua pergunta é: o Brasil perdeu o bonde da história? Eu acho que a gente perdeu algumas oportunidades de se organizar melhor. Mas ainda a gente pode ser rapidamente alavancado. Acho que eu sou otimista com relação a isso. Mas o modelo de formação ele tem que ser realista, né? Mas ele tem que ser corajoso também. Então é necessário que a gente tenha ministros da educação, secretários pensando de fato nisso e sendo capazes de mudar um pouco a política das suas instituições de formação. Precisa direcionar o investimento público para a inovação, transformação digital, sem necessariamente inventar a roda. Mas talvez falte essa mentalidade, né? Nesses políticos, essa mentalidade de inovação, de tecnologia. Não sei se temos esse vislumbre. O que você acredita? Eu acho que é um gap geracional, né? Porque você tem... Eu mesmo vejo muitos prefeitos agora, porque a gente está instalando nas prefeituras um sistema de gestão da informação público. É um projeto do governo atual. Daí são 500 prefeituras. E daí eu vejo que os prefeitos mais resistentes quem são? São os mais tradicionais. Nem sempre, mas muito frequentemente, né? Então, acho que tem um choque geracional aí que a gente tem que enfrentar de qualquer forma. Mas quem vem novo também vem com muita mentalidade da startup, muita mentalidade do empreendedorismo, que é a que predomina, sem entender muito bem de Estado, né? Precisamos encontrar um equilíbrio ali geracional de fato. Talvez dos mais jovens aprenderem com os mais velhos e os mais velhos aprenderem com os mais jovens. Isso, e ter um modelo sustentável de desenvolvimento e de formação dentro das universidades pelo menos públicas, né? Que estou falando aqui do ponto de vista do Estado, né? Como alguém que está a fim de implantar a política pública. Então, você perguntou? Não, sim. Esse é um projeto para a vida, né? Que é dentro da universidade poder incubar a inovação e devolver isso para a universidade como modelos de formação, mas ter a concorrência de instituições de fomento à pesquisa e eventualmente escalar isso para uma política nacional. Sim. Uhum. Bom, Thiago, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. E esse foi o IT Fórum Líderes de hoje. Acompanhe nossas redes sociais e acompanhe toda a nossa cobertura no mercado de tecnologia no itforum.com.br. Abraço e até a próxima.